Santo Agostinho, Confissões, livro 3, Os Estudos. Amores impuros. Vim para Cartago, de todos os lados fervia a sertã, Sartago, de criminosos amores. Ainda não amava e já gostava de amar. Impelido por uma necessidade secreta, enraivecia-me contra mim mesmo, por não me sentir mais faminto de amor. Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Odiava a minha vida estável e o caminho isento de riscos, porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior. De vós, ó meu Deus! Não tinha fome desta fome, porque estava sem apetite de alimentos incorruptíveis, não porque deles transbordasse, mas porque, quanto mais vazio, tanto mais enfastiado me sentia. Por isso minha alma não tinha saúde. Eu, ulcerosa, lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos objetos sensíveis. Mas se estes não tivessem alma, com certeza não seriam amados. Era para mim mais doce amar e ser amado, se podia gozar do corpo da pessoa amada. Deste modo, manchava com torpe concupiscência aquela fonte de amizade. Embaciava sua pureza com o fumo infernal da luxúria. Não obstante ser feio e impuro, desejava na minha excessiva vaidade mostrar-me afável e delicado. Precipitei-me finalmente no amor em que anelava ser enredado. Ó meu Deus, misericórdia minha! Ah, quanto fel derramou a vossa bondade nestas delícias! Fui amado, cheguei ocultamente aos laços do gozo, mas, ainda que alegre, enredava-me nos laços das tribulações, para ser flagelado pelas férreas e esbraseantes varas do ciúme, das suspeitas, dos temores, dos ódios e das contendas, do prazer dramático. Arrebatavam-me os espetáculos teatrais, cheios de imagens das minhas misérias e de alimento próprio para o fogo das minhas paixões. Mas por que quer o homem condoer-se quando presencia cenas dolorosas e trágicas, se de modo algum deseja suportá-las? Todavia, o espectador anseia por sentir esse sofrimento que, afinal, para ele, constitui um prazer. Que é isto, senão rematada loucura? Com efeito, tanto mais cada um se comove com tais cenas, quanto menos curado se acha de tais afetos deletérios. Mas ao sofrimento próprio chamamos ordinariamente desgraça, e à compartição das dores alheias compaixão. Que compaixão é essa em assuntos fictícios e cênicos, se não induz o espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer ao dramaturgo na proporção da dor que experimenta. E se aquelas tragédias humanas, antigas ou fingidas, se representam de modo a não excitarem a compaixão, o espectador retira-se enfastiado e criticando. Pelo contrário, se comove, permanece atento e chora de satisfação. Amamos, portanto, as lágrimas e as dores, mas todo homem deseja o gozo. Ora, ainda que a ninguém apraza ser desgraçado, apraz-nos, contudo, o ser compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções dolorosas pelo único motivo de que a compaixão é companheira inseparável da dor? A amizade é a fonte destas simpatias. Mas para onde se dirige? Para onde corre? Porque se despenha na torrente de pesa a ferver e nas vagas alterosas das negras paixões, onde voluntariamente se transforma
e se aparta da serenidade celeste, que o homem abandonou e repudiou. Logo deve-se repelir a compaixão. De modo nenhum. Convém, portanto, amar alguma vez as dores, mas acautela-te da impureza, ó minha alma, sob a proteção do meu Deus, do Deus dos nossos pais, digno de louvor e honra por todos os séculos. Foge da impureza. Agora nem por isso me fecho à compaixão, mas em tempos passados compartilhava no teatro da satisfação dos amantes que mutuamente se gozavam pela torpeza, se bem que espetáculos destes não passassem de meras ficções. Quando se desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e noutra coisa, sentia prazer. Hoje, porém, compadeço-me mais do homem que se alegra no vício, do que daquele que pungentemente sofre com a perda do prazer funesto, ou com a privação de uma miserável felicidade. Esta piedade é mais real, porém a dor não encontra nela prazer algum, ainda que o dever da caridade aprove que nos condoamos do infeliz. Todavia, aquele que fraternalmente é misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que se compadecesse. Se a benevolência fosse malévola, o que é impossível, poderia aquele que verdadeira e sinceramente se inclina aos sentimentos de compaixão desejar que houvesse infelizes para se compadecer. Em certos casos podemos, pois, aprovar que haja alguma dor, mas nunca a podemos amar. Portanto, Senhor, Deus meu, amais as almas com amor infinitamente mais puro que o nosso. Compadecei-vos sem perigo de corrupção, porque não sois ferido por dor alguma. Que homem há capaz disso? Mas eu, miserável, gostava então de me condoer e buscava motivos de dor. Só me agradava e me atraía com veemência a ação do ator quando, no infortúnio alheio, fictício e cômico, me borbulhavam nos olhos as lágrimas. Que admira, pois, que eu, infeliz ovelha desgarrada do vosso rebanho e renitente à vossa guarda, me afeiasse com ronha hedionda. Disto provinha o meu afeto pelas emoções dolorosas, só por aquelas que me não atingiam profundamente, pois não gostava de sofrer com as mesmas cenas em que a vista se deleitava. Comprazia-me com aquelas coisas que, ouvidas e fingidas, me tocavam na superfície da alma, mas como acontece quando remexemos uma ferida com as unhas, este contato o provocava em mim a inflamação do tumor, a podridão, e o pus repelente. Tal era minha vida, mas isso, meu Deus, podia chamar-se vida? O estudante de retórica e os demolidores, e a vossa fiel misericórdia pairava de longe sobre mim. Em quantas iniquidades me corrompi, e a quantas curiosidades sacrílegas me entreguei, até me precipitar abandonando-vos nos profundos abismos de infidelidade e no serviço enganador dos demônios, a quem sacrificava as minhas maldades. Mas vós em tudo me flageláveis. Até ousei nas cerimônias dos vossos mistérios, dentro das paredes da igreja, conceber um mau desejo e descobrir um meio para buscar os frutos de morte. Por isso me punistes com graves castigos, não em proporção do meu pecado. Ó meu Deus, infinita misericórdia, meu refúgio em todas estas horrorosas desordens. Nelas divaguei de cabeça altiva, desgarrando-me para longe de vós, preferindo os meus caminhos aos vossos, amando a liberdade de escravo fugitivo. Os estudos a que me entregava e que se apelidavam de honestos,
davam entrada para o foro dos litígios, onde me deveria distinguir tanto mais honrosamente, quanto mais hábil fosse a mentira. Quão grande é a cegueira dos homens que, até da cegueira, se gloriam. Já naquele tempo era o primeiro da escola de retórica, coisa que me alegrava soberbamente e me fazia inchar de vaidade. Como vós o sabeis, Senhor, apesar de eu estar mais sossegado e inteiramente alheio às turbulências dos demolidores, nome sinistro e diabólico, por eles considerado como um distintivo de elegância, vivia, contudo, entre eles, com imprudente rubor de não os imitar. Quando me encontrava com eles, deleitava-me com a sua amizade, se bem que sempre me horrorizasse o seu proceder, isto é, as troças com que insolentemente assaltavam a simplicidade dos calouros, a quem amedrontavam, rindo-se sem razão e achando nisso pasto para suas malvadas alegrias, nada mais semelhante aos seus atos do que as ações dos próprios demônios. E assim, que nome mais acomodado para eles do que o de demolidores. Mas primeiro foram demolidos e pervertidos pelos espíritos que ocultamente escarneciam deles e os seduziam com os mesmos enganos com que eles gostavam de ludibriar e surpreender os outros. A influência de um livro de Cícero era entre estes companheiros que eu, ainda de tenra idade, estudava eloquência, na qual desejava salientar-me, com a intenção condenável e levando de saborear os prazeres da vaidade humana. Seguindo o programa do curso, cheguei ao livro de Cícero, cuja linguagem, mais do que o coração, quase todos louvam. Esse livro contém uma exortação ao estudo da filosofia. Chama-se Hortêncio. Ele mudou o alvo das minhas afeições e encaminhou para vós, Senhor, as minhas preces, transformando as minhas aspirações e desejos. Imediatamente se tornaram vis a meus olhos as vãs esperanças. Já ambicionava com incrível ardor do coração a sabedoria imortal. Principiava a levantar-me para voltar para vós. Não era para limar a linguagem, aperfeiçoamento que, segundo o meu parecer, compraria à custa do dinheiro da minha mãe. Não era para limar a linguagem, repito, que eu utilizava aquele livro, contando eu 19 anos de idade, e havendo já decorrido 2, após a morte de meu pai. Não era o estilo, mas sim o assunto tratado que me persuadiam a lê-lo. Como ardia, Deus meu, como ardia em desejo de voar das coisas terrenas para vós, sem saber como procedieis comigo. Em vós está verdadeiramente a sabedoria. Porém, o amor da sabedoria, pelo qual aqueles estudos literários me apaixonavam, tem o nome grego de filosofia. Alguns há que nos seduzem por meio dela, colorindo e adornando os seus erros com um nome grandioso, suave e honesto. Quase todos os filósofos daquela época ou anteriores que assim erram são apontados e refutados nesse livro. Nele transparece aquele salutar conselho do vosso espírito, dado por meio do vosso bom e piedoso servo. Vede, não vos iluda alguém com a filosofia e com miragens, conforme as tradições dos homens e os ensinamentos do mundo, e não segundo Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas vós sabeis, luz do meu coração, que naquele tempo ainda me não eram conhecidos estes ensinamentos do apóstolo São Paulo. Apenas me deleitava naquela exortação
o fato de essas palavras me excitarem fortemente e acenderem em mim o desejo de amar, buscar, conquistar, reter e abraçar, não esta ou aquela seita, mas sim a mesma sabedoria, qualquer que ela fosse. Uma só coisa me magoava no meio de tão grande ardor, não encontrar aí o nome de Cristo, porque este nome, segundo disposição da vossa misericórdia, Senhor, este nome do meu Salvador e Filho vosso, bebera-o com leite materno o meu terno coração, e dele conservava o mais alto apreço. Tudo aquilo de que estivesse ausente este nome, ainda que fosse de uma obra literária burilada e verídica, nunca me arrebatava totalmente. Perante a simplicidade da Bíblia, determinei, por isso, dedicar-me ao estudo da Sagrada Escritura, para a conhecer. Vi então uma coisa encoberta para os soberbos, obscura para as crianças, mas humilde ao começo, sublime à medida que se avança, e velada com mistérios. Não estava ainda disposto a poder entrar nela, ou inclinar a cerviz à sua passagem. O que senti, quando tomei nas mãos aquele livro, não foi o que acabo de dizer, senão que me pareceu indigno compará-lo à elegância ciceroniana. A sua simplicidade repugnava ao meu orgulho, e a luz da minha inteligência não lhe penetrava no íntimo. Na verdade, a agudeza de vista cresce com as crianças, porém eu, de nenhum modo, queria passar por criança, e, enfatuado pelo orgulho, tinha-me na conta de grande. Seduzido pelo maniqueísmo, caí assim nas mãos de homens orgulhosamente extravagantes, demasiado carnais e loquazes. Havia na sua boca laços do demônio e um engodo preparado com a mistura de sílabas do vosso nome, do de nosso Senhor Jesus Cristo e do Paráclito Consolador, o Espírito Santo. Jamais esses nomes se lhes retiravam dos lábios, mas eram apenas sons e estrépito da língua. O seu coração estava vazio de sinceridade. Diziam verdade mais verdade. Incessantemente me falavam dela, mas não existia neles. Exprimiam-se falsamente, não só de vós, que verdadeiramente sois a verdade, mas ainda acerca dos elementos deste mundo, criaturas vossas. A respeito destas, por amor de vós, Pai sumamente bom, e formosura de todas as formosuras, tive de ultrapassar nos raciocínios aos filósofos, ainda mesmo aos que falam com exatidão. Ó verdade, verdade pela qual intimamente suspiravam as fibras da minha alma, ainda mesmo quando eles frequentemente e de muitos modos te pronunciavam apenas com os lábios, e te liam em muitos e volumosos livros as iguarias que me apresentavam a mim, faminto da vossa graça. Eram em vez de vós, o sol e a lua, lindas obras vossas, mas enfim obras vossas, e nunca vós mesmos. Aquelas nem sequer são as primeiras da criação. Com efeito, as vossas criaturas espirituais são superiores às corpóreas, ainda que estas se apresentem brilhantes e se movam no céu. Mas também não era dessas primeiras criaturas que eu andava faminto e sequioso, mas sim de vós, verdade em que não há mudança, nem sombra de vicissitude. Naquelas bandejas serviam-me então ficções brilhantes. Já era mais acertado amar este sol, verdadeiro ao menos para os olhos, do que estimar estas falsidades, que pelos olhos iludiam a inteligência. Contudo, porque julgava que erais vós,
alimentava-me com aqueles manjares, mas não avidamente, porque não vos saboreava na minha boca, tal qual sois, nem estáveis naquelas ficções vãs, que, longe de me nutrirem, mais me debilitavam. A comida em sonhos é muitíssimo semelhante à comida dos que estão acordados. Contudo, os que dormem não se alimentam, porque dormem. Mas aquelas coisas de nenhum modo vos eram semelhantes, como vós me comunicaste depois, porque eram espectros corpóreos, falsos corpos. Mais verdadeiros do que eles são os corpos celestes ou terrestres, que vemos realmente com os olhos carnais. Vemo-los como os veem os animais e as aves, e têm mais realidade do que ao imaginá-los. Do mesmo modo, essas imagens são mais reais do que as conjecturas que formulamos acerca de outros corpos mais grandiosos e infinitos, mas que de modo nenhum existem. Destas quimeras me alimentava eu, então, sem me saciar. Mas vós, meu amor, diante de quem desfaleço para me tornar forte, não sois estes corpos que vemos, mesmo que seja no céu. Não sois nada daqueles seres que aí não vemos, porque vós os ocultastes e não os considerais obras-primas das vossas mãos. Quão longe estáis, portanto, daquelas minhas quimeras, ficções de corpos que de nenhum modo existem. Mais certas que elas são as imagens dos corpos que existem, e mais certas ainda que estas mesmas imagens são os próprios corpos que vós não sois. Mas também não sois a alma que é a vida dos corpos. Esta vida dos corpos, melhor e mais real do que os corpos, porém sois a vida das almas, a vida das vidas que vivem em razão de si mesma, e que não muda, ó vida da minha alma. Onde então estavas para mim, e quão distante, peregrinava longe de vós, excluindo até das bolotas dos animais imundos, com que eu os alimentava. Quanto melhores, na verdade, eram as fábulas dos gramáticos e poetas do que aqueles enganosos laços. Com efeito, os versos, o canto e o voo de Medeia são certamente mais úteis que os 5 elementos do mundo, coloridos de 1000 modos, em razão dos 5 anjos de trevas que, além de não existirem, matam a quem neles acredita. Porém, à poesia e ao verso, transformo-os em delicioso alimento do meu espírito. Além disso, ainda que cantasse o voo de Medeia, contudo não afirmava a sua autenticidade, e mesmo ao ouvi-lo cantar, não lhe dava crédito. Mas, ai de mim, acreditei nos erros dos maniqueístas, porque passos ia descendo até ao profundo do inferno, trabalhando e consumindo-me com a falta da verdade, quando eu vos procurava. Meu Deus, a vós o confesso, a vós que de mim vos compadecestes, quando ainda vos não conhecia, quando vos buscava, não segundo a compreensão da inteligência, mas segundo o raciocínio da carne. Vós, porém, éreis mais íntimo que o meu próprio íntimo, e mais sublime que o ápice do meu ser. Encontrei aquela mulher audaz e desprovida de prudência, enigma de Salomão, assentada à porta numa cadeira a dizer: comei à vontade o pão tomado às escondidas, e bebei a doçura da água roubada. Ela me seduziu, porque me encontrou fora de mim, a habitar nos olhos da minha carne e a ruminar o que por eles tinha devorado. Vencido pela ignorância e pelos maniqueístas, com efeito, eu ignorava outra realidade, cuja existência é indubitável. Era como que impelido por uma guilhoada a submeter-me à opinião de insensatos impostores,
quando me perguntavam a origem do mal, se Deus era ou não limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, se deviam reputar justos os que possuíam simultaneamente muitas mulheres, os que assassinavam homens e sacrificavam animais. Perturbava-se a minha ignorância com estas perguntas. Assim, afastava-me da verdade, com a aparência de caminhar para ela, porque não sabia que o mal é apenas a privação do bem, privação cujo último termo é o nada. Como podia eu conhecê-lo, se meus olhos só atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que fantasmas? Ignorava que Deus é espírito e não tem membros dotados de comprimento e de largura, nem é matéria, porque a matéria é menor na sua parte do que no seu todo. Ainda que a matéria fosse infinita, seria menor em alguma das suas partes, limitada por um certo espaço, do que na sua infinitude. Nem se concentra toda inteira em qualquer parte, como o Espírito, como Deus. Desconhecia inteiramente que princípio havia em nós, segundo o qual na Sagrada Escritura se diz que fomos feitos à imagem de Deus. Ignorava a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Segundo ela, formam-se os costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os tempos, permanecendo ela sempre a mesma em toda parte, sem se distinguir na essência ou nas modalidades, em qualquer lugar. À face desta lei, foram justos Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os que Deus louvou por sua própria boca. A estes tiveram-nos na conta de loucos, os ignorantes que julgam conforme a sabedoria humana e avaliam todos os costumes do gênero humano pela medida dos seus, tal qual um nécio que, desconhecendo na armadura o que é apto a cada parte do corpo, quisesse cobrir a cabeça com uma couraça e guarnecer os pés com um capacete, e se queixasse de que não se adaptavam convenientemente. Ou como se num dia cuja tarde fosse declarada feriado, alguém se irritasse por não lhe ser concedido expor mercadorias à venda, sob o pretexto de que lhe fora permitido de manhã. Ou como se, na mesma casa, alguém visse um escravo a manusear qualquer coisa que não é permitido tocar ao copeiro, ou fazer atrás de uma estrebaria qualquer serviço proibido à mesa, e se indignasse de que, sendo uma só habitação, uma só família, não tenham todos as mesmas atribuições em toda parte. Tais são os que se irritam por terem ouvido dizer que, noutros tempos, se permitia aos justos o que agora lhes é vedado, e que Deus, por razões momentâneas, preceituou aos primeiros uma coisa e aos vindouros outra, estando uns e outros sujeitos à mesma injustiça, como se não vissem que no mesmo homem, no mesmo dia e na mesma casa, tal coisa convém a este membro, tal outra aquele. O que há pouco era permitido já não o é agora. Certas coisas que antes eram lícitas e até prescritas, agora são justamente proibidas e castigadas. Porventura, a justiça é desigual e imutável? Não. Os tempos a que ela preside é que não correm a par, pois são tempos, e os homens cuja vida sobre a terra é breve, não sabem harmonizar pelo raciocínio as razões dos tempos passados e dos outros povos, porque delas não tiveram conhecimento direto, mas podem verificar facilmente, pela experiência própria, no mesmo corpo, no mesmo dia e na mesma casa, o que convém a tal membro, a tais circunstâncias, a tal lugar ou a tais pessoas.
No primeiro caso, escandalizam-se, mas no segundo já se conformam. Essas coisas desconhecias eu então, e não refletia. De todos os lados feria os meus olhos sem que as visse. Declamava versos, e também não me era lícito colocar um pé onde me aprovesse, mas sim conforme as exigências do metro, e ainda num só verso, não podia meter o mesmo pé em todas as partes. A própria arte da prosódia, segundo a qual recitava, não constava de uma coisa aqui, outra ali. Pelo contrário, constituía um conjunto de regras. Não reparava que a justiça a que os homens retos e santos se sujeitaram formava nos seus preceitos um todo muito mais belo e sublime. Não varia na sua parte essencial, nem distribui e determina para as diversas épocas, tudo simultaneamente, mas o que é próprio de cada uma delas. Na minha cegueira, censurava os piedosos patriarcas que não só usavam do presente, conforme aos preceitos e inspirações de Deus, mas também prefiguravam o futuro, segundo o que Deus lhes revelava. A moral e os costumes. Em que tempo ou lugar será injusto que amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, que amemos o próximo como a nós mesmos? Por isso, as devassidões contrárias à natureza, sempre e em toda parte, se devem detestar e punir, como o foram os pecados de Sodoma. Ainda que todos os povos as cometessem, cairiam na mesma culpabilidade de pecado, segundo a lei de Deus, que não fez os homens para assim usarem de si. Efetivamente, viola-se a própria união que deve existir entre Deus e nós, quando a natureza de quem ele é autor se mancha pelas paixões depravadas. Porém, as torpezas luxuriosas, contrárias aos costumes humanos, devem se repelir em razão da diversidade de costumes, a fim de que, por nenhuma desvergonha de cidadão ou de estrangeiro, se quebre o pacto estabelecido pelo costume ou lei de uma cidade ou nação. É, pois, indecorosa qualquer parte que não condiz com o seu todo. Contudo, quando Deus ordena alguma coisa contra os costumes ou contra quaisquer convenções, ainda mesmo que esse preceito jamais aí se haja observado, deve restaurar-se. Se é lícito ao rei da cidade, a que preside, dar uma ordem que, antes dele, jamais alguém, nem sequer ele mesmo, prescreveu, e se obedecer-lhe não vai contra os princípios sociais da cidade. Antes é contrário a eles, o desobedecer-lhe, pois a obediência aos reis é um pacto geral da sociedade humana. Com quanto maior razão se deve obedecer sem hesitações às ordens de Deus, Rei efetivo de toda a criação. De fato, assim como nos poderes que existem na sociedade humana, o maior se impõe ao menor, para que este lhe preste obediência. Assim Deus domina a todos. O mesmo sucede nos atos em que aparece o desejo perverso de fazer mal, quer pela injúria, quer pela agressão. Uma e outra coisa tem sua origem ou no desejo de vingança, como a hostilidade entre dois inimigos, ou no furto dos bens alheios, como no caso em que o ladrão ataca o viajante, ou na intenção de evitar a desgraça, como acontece àquele que se faz temido, ou nasce da inveja, como quando um miserável quer mal ao afortunado, ou aquele que se lhe avantaja em alguma particularidade, receando ser por ele igualado, ou sofrendo por ele lhe ser igual. Esses atos culpáveis podem também provir unicamente do prazer de contemplar o infortúnio alheio, como, por exemplo, nos que assistem aos combates de gladiadores, ou nos que se riem e escarnecem de outras quaisquer pessoas.
Tais são os capítulos da iniquidade, que brotam da paixão de dominar, de ver e de sentir, de uma ou duas paixões, ou simultaneamente de todas. Vive-se pecaminosamente contra os mandamentos, contra o saltério de 10 cordas, que é o vosso decálogo, ó Deus, tão sublime e tão suave. Mas que ações pecaminosas vos podem afligir a vós, a quem a corrupção não atinge, ou que pecados se podem levantar contra vós, a quem nada pode prejudicar. Punis o que os homens cometem contra si próprios, porque ainda mesmo quando vos ofendem, agem impiamente contra as suas almas. A própria iniquidade se engana a si mesma, corrompendo-se e pervertendo-se na sua natureza, feita e ordenada por vós, quer servindo-se imoderadamente das coisas que lhes são lícitas, quer ardendo na concupiscência do ilícito, no uso daquilo que é contra a natureza. Agem pecaminosamente, revoltando-se contra a vossa vontade, de coração ou com palavras, e recalcitrando contra o aguilhão. Ofendem-vos igualmente quando transpostos os limites da sociedade humana. Se alegram audaciosamente com as facções ou com as desavenças, conforme o que lhes trouxer agrado ou moléstia. Tudo isso sucede quando sois abandonado, ó fonte de vida, único e verdadeiro Criador e Senhor de tudo. Neste caso, por orgulho individual, ama-se a parte falsamente tomada como um todo. É pela piedade humilde que se vai até vós, para purificardes os nossos maus hábitos. Por causa dela, mostrai-vos indulgente para com os pecados daqueles que os confessam, e ouvis os gemidos dos cativos, carregados de ferros. Desse modo, soltais-nos dos grilhões, por nós mesmos preparados, contanto que jamais ergamos contra vós os chifres de uma falsa liberdade, cobiçosos de possuir mais haveres, com risco de tudo perdermos prejudicialmente, se amarmos mais o nosso egoísmo do que a vós, soberano bem. As imperfeições, mas a par de tantos delitos, crimes e iniquidades, há também as imperfeições dos que vão progredindo, censurados pelos que julgam retamente, segundo as normas da perfeição, e louvadas pela esperança de proveito que anunciam, assim como a verdura é indício prometedor de uma seara. Há certos atos que se assemelhavam a delitos ou a maldades, e contudo não são pecados, porque nem vos ofendem a vós, Senhor nosso, nem ao convívio social. Por exemplo, quando se procura alcançar alguma coisa útil à vida, e aos tempos não se sabendo se é por desejo desregrado de possuir, ou quando uma autoridade legalmente estabelecida castiga pelo desejo de corrigir, duvidando-se se o pratica pelo prazer de fazer mal. Desse modo, muitas ações que aos homens parecem reprováveis são pelo vosso testemunho aprovadas. Pelo contrário, há muitas ações que os homens louvam e que o vosso testemunho condena, porque a aparência do ato e a disposição do que o pratica, bem como as circunstâncias ocultas do tempo, não se correspondem plenamente. Mas quando subitamente ordenais alguma coisa imprevista e extraordinária, posto que alguma vez a tenhais proibido, e ocultais temporariamente a razão desse preceito, quem duvida que a devamos cumprir, embora seja contra as convenções sociais de alguns indivíduos? Só é justa a sociedade que vos obedece. Felizes aqueles que sabem o que vós lhes preceituastes. Tudo o que os vossos servos praticam se dirige ou a executar o que presentemente é preciso, ou a significar o futuro. Extravagâncias heréticas, porque desconhecia essas verdades,
Ria-me dos vossos santos e profetas. Que fazia eu, quando me ria deles, senão dar motivos a que vos risseis de mim? Pouco a pouco, insensivelmente, cheguei à extravagância de crer que um figo, ao ser colhido, chorava juntamente com a mãe, a figueira, lágrimas de leite. Mas se algum santo comesse o figo criminosamente colhido, não por ele, mas por outrem, misturando-o nas suas entranhas, arrotando e gemendo entre orações, exalaria anjos e até partículas de Deus. Essas partículas do soberano e verdadeiro Deus ficavam presas no fruto, a não ser que fossem libertadas pelos dentes e estômago de um eleito. Pobre de mim, julgava que aos frutos da terra se devia mais piedade do que aos homens, para quem o solo os produz. Pois se algum esfomeado, que não fosse maniqueísta, me pedisse de comer, o dar-lhe umas migalhas, quase me parecia merecer a pena capital. O sonho de Mônica. Mas vós, lá do alto, estendestes a mão e arrancastes a minha alma dessa voragem tenebrosa, enquanto minha mãe, vossa fiel serva, junto de vós chorava por mim, mais do que as outras mães choram sobre os cadáveres dos filhos. É que ela, com espírito de fé com que adotastes, via a morte da minha alma. Vós, Senhor, escutaste seus rogos, vós a ouvistes, não desprezastes as lágrimas que, brotando-lhe dos olhos, regavam a terra por toda parte em que orava. Sim, vós a ouvistes. Com efeito, donde podia ver aquele sonho, com que de tal modo a consolastes, que, quando ascendeu em viver comigo e a sentar-se em casa à mesma mesa, durante um certo tempo recusou a minha morada, porque aborrecia e detestava as blasfêmias do meu erro. Nesse sonho, viu-se de pé, sobre uma régua de madeira, um jovem airoso e alegre. Veio ao seu encontro a sorrir-lhe, enquanto ela se conservava triste e amargurada. Perguntando-lhe ele as causas do acabrunhamento e das lágrimas cotidianas, não para saber, mas para instruir, como é costume, e respondendo-lhe ela que chorava a minha perdição, mandou-a sossegar, aconselhando-a a que atendesse e visse que onde ela se encontrava, lá estaria eu também. Apenas olhou, viu-me junto de si de pé, na mesma régua. Donde poderia vir tudo isto, se os vossos ouvidos se não inclinassem sobre o seu coração? Ó bondosa onipotência, que olhais por cada um de nós, como se de um só cuidasseis, velando por todos como por cada um. Como explicar o fato seguinte? Narrando-me esta visão, esforcei-me por interpretá-la de modo que ela não desesperasse de vir a ser o que eu era, isto é, maniqueísta. Declarou-me imediatamente, sem a mínima hesitação: não me foi dito, onde ele está, aí estarás tu, mas sim, onde tu estás, aí estará ele também. Senhor, quanto me posso lembrar, confesso-vos o que muitas vezes tenho dito, mais do que o próprio sonho, abalou-me então aquela vossa resposta dada por intermédio da solicitude de minha mãe. Esta não se perturbou com aquela interpretação falsa, mas tão prontamente viu o que devia ver e o que eu na verdade não vira, antes que ela o dissesse. Por meio deste sonho, foi anunciada com antecedência a esta piedosa mulher, para lenitivo da sua aflição presente, uma alegria que só devia dar-se muito tempo depois. Seguiram-se efetivamente quase 9 anos mais, em que, tentando muitas vezes levantar-me, caía mais gravemente, e me revolvia nesse lodo profundo e nas trevas da mentira. Entretanto, aquela viúva casta, piedosa e sóbria,
como vós a quereis, já certamente mais alegre pela esperança, mas não menos remissa em prantos e gemidos. Não se cansava de vos fazer queixa de mim, durante as horas em que orava. As suas preces chegaram à vossa presença. Contudo, deixáveis-me ainda revolver e envolver naquela escuridão. Teu filho não perecerá. Nessa mesma ocasião, destes-me outra resposta de que ainda me lembro. Como estou com pressa de vos confessar o que é de mais urgência, deixo de referir algumas coisas, não falando já de muitas outras de que não me recordo. Destes-me, pois, outra resposta por meio de certo bispo, ministro vosso, que crescera à sombra do santuário, e muito douto nos vossos livros. Pedira-lhe minha mãe, que se dignasse falar comigo, refutar-me os erros, afastar-me do mal, ensinar-me o bem. Costumava fazer isto, mesmo com todos que achava dispostos. Recusou-se, porém, sem dúvida por prudência, como depois vim a perceber. Respondeu que eu era ainda indócil, por me encontrar enfatuado com a novidade daquela heresia, e por ter já embaraçado com certas objeções fáceis a muitos ignorantes, como ela lhe acabava de dizer. E acrescentou: deixe-o ficar onde está, limite-se a rezar por ele a Deus. Pela leitura, ele mesmo reconhecerá o erro, e quão grande é a sua impiedade. Ao mesmo tempo, contou que também ele, em criança, tinha sido entregue aos maniqueístas pela mãe, seduzida pelo erro, que não só lera, mas copiara também quase todos seus livros, que, sem qualquer controvérsia e sem que ninguém procurasse convencê-lo, chegara à conclusão de que tinha de abandonar aquela seita e que por isso a deixara. Depois de assim falar, não querendo ela sossegar, em instando com mais súplicas e mais copiosas lágrimas para que me visse e discutisse comigo, disse-lhe o bispo, já um pouco enfadado: vai em paz e continua a viver assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Muitas vezes recordava ela, mais tarde nas suas conversas comigo, que recebera aquelas palavras como vindas do céu.